Seja muito bem-vindo ao Cefincast, o podcast oficial da Secretaria de Finanças. Eu sou Letícia Lara, analista tributária, e hoje vamos falar de um tema de relevância internacional que traz reflexos diretos na economia do Brasil. Vamos falar sobre a nova tarifação do governo americano nos produtos brasileiros. E para falar desse assunto que está em alta e que tem preocupado muito os governos brasileiros, eu tenho aqui 3 convidados. Começando pelo secretário Luiz Fernando e presidente do Concefaz. Seja muito bem-vindo, secretário. Primeiro vice-presidente, Letícia. Vice-presidente, mas quem sabe, né? Chegaremos lá uma hora. Mas de fato, esse é um tema que tem despertado muito interesse, porque ele afeta diretamente o motor da nossa economia, que é o agronegócio, da economia brasileira, né? É o segmento que mais tem puxado o crescimento do PIB brasileiro, e para Rondônia, especialmente, é algo que tem uma relevância muito grande. A nossa pauta de exportações vem se diversificando, vem crescendo ano a ano, e qualquer solavanco, qualquer ataque a esse ritmo de crescimento, claro que nos preocupa. Mas a gente vai discutir o tema e, quem sabe, cheguemos à conclusão de que sobreviveremos, apesar do Trump. Temos também o economista Otacílio Moreira Carvalho, que é economista e vice-presidente do Conselho Regional de Economia, o CORECON. Ele é professor doutor em economia na Universidade Federal de Rondônia. Seja bem-vindo, Otacílio. Agradecemos aí a possibilidade de participarmos desse podcast, importando, levando informação ao público, né? É nesse momento que traz bastante repreensão, já que Rondônia é o estado que tem no agronegócio uma força muito grande, né? E desde já também parabenizar, né, essa iniciativa, parabenizar o secretário Luiz Fernando, nosso colega Cleive, pelo trabalho que a Cefin faz, mostrando para a sociedade que é possível você melhorar a receita do estado sem sacrificar a população, né, fazendo justiça fiscal. A gente deixa aqui os cumprimentos aqui e agradecemos aí essa possibilidade de estarmos participando aqui. A gente que agradece a sua presença também, Otacílio. E temos também o Cleive Jorge, que ele é chefe do Núcleo de Estudos Econômicos da Cefin. Ele é economista e analista tributário. Seja bem-vindo, Cleive. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra muito grande poder compartilhar a mesa aqui com vocês, poder engrandecer esse debate também, levar um pouco de luz, que a gente vê também muito por aí, muito aquela névoa, né? Que a gente não sabe muito bem quais serão as verdadeiras consequências, quais que vão ser os impactos para o Brasil, para Rondônia. Então, a gente está aqui exatamente para tentar contribuir com esse debate. Muito obrigado pela... Obrigada, Cleive. Então, vamos começar entendendo um pouco esse mercado, não é, professor? Como é que funcionam essas relações internacionais entre os países? Quando eu vendo um produto brasileiro para qualquer país, o que se paga lá? Qual que é o custo? Como é que funciona? Então, primeiramente, há todo um conjunto de negociação, tanto unilateral, quando, por exemplo, um presidente, um governador vai a um país tentar abrir mercado, e ali é feito um protocolo de intenção, são realizadas visitas, né? Eu me lembro lá quando Rondônia, lá em 2003, se tornou livre de febre aftosa, ainda com vacinação, recebemos várias missões da Europa, da Rússia. A Rússia foi um dos primeiros países a comprar nossa carne bovina, né? Que era um fator relevante para você vender, exportar carne bovina, era tornar o nosso país, né, o nosso estado livre de febre aftosa. Então, há todo esse trabalho, esse esforço de visitas, de conversação, de negociação. Nesse caso aí, unilateral. Tem também aqueles acordos, né, aquelas negociações multilaterais, que hoje tem sido feito muito com blocos econômicos, né, porque envolve tarifas específicas, né, ou seja, quando se negocia em bloco, você tem tarifas exclusivas de cada bloco, que é diferenciada, né, uma tarifa externa comum, e há uma negociação diferenciada, uma negociação até em bloco, né? E há outros tipos de negociações, por exemplo, tem o que nós chamamos de termos de comércio internacional, né? Por exemplo, para o agronegócio. É decidido lá na França, em várias rodadas, na qual se estabelece até o padrão da qualidade. Olha, quando você vai exportar uma laranja, tem que ter um determinado tamanho, uma determinada coloração, né? Então, há todo esse acordo. Dentro dessas negociações também, há essa questão da taxação. Você paga lá tarifas alfandegárias, imposto, né, para você
por exemplo, o Brasil é isento de exportação, mas dependendo se aquele produto for extremamente necessário em um determinado período, como ocorreu na Argentina, passou-se a cobrar uma tarifa inicialmente para exportar carne bovina naquele momento da pandemia. Então você pode voltar com aquele tributo para impedir que ele saia do seu país no momento crítico. O Brasil, por exemplo, isenta, né, esses principais itens aí do imposto de exportação. E no país de origem é cobrado o imposto de importação, muitas das vezes para tentar proteger um ou outro mercado, né? E tem as tarifas alfandegárias e extra-alfandegárias, né? E é justamente essas tarifas aí, a tarifa alfandegária aí que o governo americano tem buscado aí, não só com o Brasil, mas com vários outros países, tentando reequilibrar sua economia, em razão de perdas que vem tendo aí nos últimos anos, não na balança comercial, mas em outras balanças, né? E aí ele tem buscado aí tentar reequacionar essa questão do setor externo, né, do governo americano. E tem tarifas, como eu falei também, extra-alfandegária. Por exemplo, o Brasil, desde o início das primeiras das geadas, né, que afetou a produção de laranja nos Estados Unidos, o Brasil viu nesse mercado uma grande oportunidade e passou a produzir e exportar inicialmente a laranja, né? Para os Estados Unidos. E depois os Estados Unidos passou a criar uma taxa extra-alfandegária cobrada sobre a tonelada da laranja, que praticamente inviabilizou o Brasil vender a laranja. Mas isso foi interessante porque o Brasil passou a produzir o suco de laranja, né? Nós industrializamos e hoje nós vendemos, né, o suco de laranja concentrado congelado para os Estados Unidos e para a Europa. Lá atrás, 70% era o mercado americano. Hoje, o mercado americano consome bem menos, né? O maior mercado consumidor é a Holanda, né? Mas na verdade não é a Holanda, porque a Holanda é a porta de entrada, é o hub. É a Europa, né? Hoje a Europa consome mais de 60% da nossa laranja e os Estados Unidos é um pouco mais de 30%, mas é um mercado relevante. Então, funciona basicamente assim, dependendo do produto ali, vai ter uma taxa a mais ou a menos, um imposto a mais ou a menos, ou para proteger o seu mercado, né? Lembrando, os Estados Unidos, ele leva tudo em consideração. Os Estados Unidos é um país que ele acha que ele está sempre em guerra, e é uma realidade, que ele briga com todo mundo, discute com todo mundo, e ele tem que ter vamos dizer assim, ele tem que ter uma boa reserva de alimentos e também de petróleo, por isso que ele tem essa política, né? Então ele busca criar mecanismo de incentivar a produção agrícola, pecuária, para se abastecer num momento de guerra, né? Pois no momento de guerra as fronteiras se fecham e você tem que ter essa produção. Por exemplo, o Japão hoje jamais vai entrar numa guerra, porque eles não conseguem produzir para o seu abastecimento. Você vê que o Japão é um país pacificado, porque ele não tem produção. Interessante, né, professor? Que, assim, a lógica do mercado do comércio internacional é essa, né? A maioria dos países, quase todos, de fato, tornam imune a tributação na saída, né? Na exportação. Para ter competitividade, para que os produtos do seu país tenham competitividade no mercado internacional. Exato. Se você tributasse na exportação, o produto já ficaria caro para os outros comprarem. Exatamente. Já que entrando no outro país, ele vai ser tributado para manter a equidade de condições de concorrência com os que produzem dentro do país. Então você tributa na entrada e não tributa na saída. Exato. Essa é a lógica. E para evitar dupla tributação, muitos países estabelecem seus convênios, né, que evita dupla tributação, e que faz com que, inclusive, os lucros e tudo mais tenham uma carga que só pague num lugar, para não pagar duas vezes, né? Então, toda essa lógica, ela vem sendo construída ao longo dos anos sob a ótica da globalização econômica, de livre comércio, de facilitar as relações comerciais entre os países. E, por isso, a economia mundial ostentou um ritmo de crescimento muito grande nos últimos anos. Mas recentemente, né, a gente teve essa mudança de tendência, né? A gente passa a testemunhar episódios como esse, né, que o presidente Donald Trump tem patrocinado, de gerar um questionamento se não seria melhor cada um proteger o seu mercado e evitar a concorrência. E eu quero que o meu produto entre no outro mercado com todas as facilidades, mas lá não pode entrar no meu país com as facilidades. Então, isso acabou dando uma parada, né, nesse ritmo de crescimento da economia, e por isso a economia mundial, né, ameaça entrar num período de menor crescimento e talvez até de recessão, né? Esse é o risco. Só fechando, né, mostra, né, ou seja, o que o secretário falou realmente é importante. Ou seja, o livre comércio, né, essa maior transação entre os países mostrou que foi benéfico. Os países passaram a crescer, os países passaram a ter acesso a matérias-primas
que antes não tinham, né? Acesso a recursos, né? Por exemplo, o Brasil é extremamente dependente de material da área hospitalar. Né? Não produzimos alguns equipamentos e tal. Então, isso é fundamental para os países. Então, um comércio livre, um comércio mais justo aí entre os países é fundamental para o desenvolvimento, inclusive, de economias atrasadas. Né? No mundo ideal, as empresas, os países deveriam competir em condições de livre concorrência, e isso permitiria que quem é bom em alguma coisa vai conseguir colocar os seus produtos nos outros mercados, né? E cada um vai procurar em alguma área em que é bom. E todo mundo ganha com isso. Esse seria o mundo ideal, mas não é o mundo que vivemos, né? Não, nem nesse momento. Especialmente agora, né? Então, essa medida do governo americano está tendo muita repercussão, principalmente aqui para o Brasil, que, pelo que eu li, foi uma das tarifações mais altas, foi para o Brasil, né? Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor explica? Como que isso vai encarecer os nossos produtos, vai dificultar as nossas exportações? Perfeito. Qual é o efeito, qual é o impacto que traz essa tarifação de 50% sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos? Bom, o efeito imediato é que você passa a ter um fluxo menor de dólares entrando no país, e aí isso acaba encarecendo o câmbio, né? O dólar acaba se valorizando, e isso encarece boa parte dos nossos produtos, né? Porque o dólar é a moeda base da economia, então quando o dólar fica mais alto, isso encarece o combustível, os insumos agrícolas, uma série, né, o trigo, enfim, uma série de produtos essenciais. Isso gera inflação no país, e isso acaba gerando a necessidade de manter uma taxa Selic, uma taxa básica de juros mais elevada, que para conter a inflação, isso inibe o investimento, inibe a oferta, e isso acaba gerando uma recessão, uma perda de vigor da economia, né? Reduz o ritmo de crescimento da economia, e esse é o perigo. O efeito direto de não exportar para os Estados Unidos nem é o maior problema. O Brasil, 18% do nosso PIB vem de exportações, e apenas 2 pontos percentuais desses 18 se referem às exportações para os Estados Unidos. Então, em tese, não seria assim algo tão impactante. Mas o problema é esse efeito indireto, né? O efeito que isso traz nos fundamentos econômicos do país. Então, é esse o risco. Mas, do ponto de vista da arrecadação tributária, por exemplo, não tem efeito direto, né? Já que não se tributa na exportação, né? Isento, é imune, né? Não afeta a arrecadação tributária, mas afeta o investimento no país, encarece as coisas, e isso cria um cenário desfavorável para o crescimento. E, Cleive, quais são os produtos brasileiros que estão mais diretamente, o que a gente mais vende para os Estados Unidos, que serão afetados com essa medida? Então, mais diretamente, principalmente a carne bovina, a soja, né? Tem a questão da laranja e do café, digo que são os principais produtos. Só que com relação aos Estados Unidos, a gente tem essa relação comercial que ela não está pautada principalmente em commodities, como eu falei. Só que ela também a gente exporta produtos de alto valor agregado, né? Exatamente produtos ligados ao setor de aeronaves, né? O principal país que é cliente da Embraer é os Estados Unidos. Inclusive, a Embraer ela tem vários pedidos, né, até 2027 de jatos que foram encomendados. Né? Então, como é que vai ficar essa questão? Né? Será que esses pedidos eles vão ser entregues, eles vão ser desfeitos? Então, tem toda essa relação que, a princípio, hoje os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, né? O primeiro é a China. Só que se a gente for ver sobre uma perspectiva histórica, pegando os últimos 5 anos, de 2020 até 2024, a participação da China ela era de 32% e ela caiu para 28%. E a dos Estados Unidos, nesse mesmo período, ela foi de 10% para 12%, né? Ou seja, ela meio que ficou mais ou menos igual, mas ela cresceu um pouco. E a China, em detrimento disso, ela diminuiu um pouco, né? Passou ali de 32% para 28%. Porque a China ela vem sendo o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009, né? Que antes disso era os Estados Unidos, depois teve essa inversão. Só que a China ela compra muito commodity da gente. Os Estados Unidos também ele compra commodity, só que ele não compra tanto porque ele também produz. Inclusive, em vários desses produtos que hoje a gente exporta para os Estados Unidos, a gente é concorrente dele, né? No caso da soja, no caso da carne bovina, né? Então, o que a gente, em economia, o que a gente fala, né? Que pode estar ocorrendo seria aquela que chama de substituição de importações, né? Porque o que acontece exatamente, o que acontece hoje, esses produtos que são produzidos, exportados pelo Brasil para os Estados Unidos, a depender disso, né? Se essa tarifação for realmente se concretizar, possa ser que os Estados Unidos,
os compradores de lá eles passem a comprar de outros países, né? E deixem de comprar do Brasil, porque eles podem comprar um preço mais barato, né? Então, a gente poderia ter um rearranjo da economia também, né? Hoje, o que a gente pode estar exportando para os Estados Unidos, a gente pode depois exportar para um outro país, sei lá, para um bloco, a União Europeia, pode ser o caso, entendeu? Então, tem vários fatores que estão E ocorreu o que nós chamamos de triangulação, ou seja, nós vendermos para um outro país que vai pegar o nosso produto e ele não é tarifado e vender para os Estados Unidos. É verdade. Exatamente. E um caso bem emblemático disso é exatamente a carne bovina, né? Que hoje a gente exporta muita carne bovina para os Estados Unidos. Só que vai ser um dos produtos que mais vão ser afetados, principalmente de Rondônia, né? Que é o produto que a gente mais exporta para os Estados Unidos. Só que hoje, os Estados Unidos estão com um alinhamento ideológico muito grande com a Argentina, que é o nosso grande concorrente no comércio. Então, eles podem deixar de comprar essa carne da gente e quem pode ser beneficiado nesse comércio pode ser a Argentina, que pode passar a vender diretamente e pegar uma fatia maior do comércio de carne lá dentro dos Estados Unidos, que hoje é nosso. Então, pode acontecer isso também, né? São vários fatores. Quais são os principais produtos da pauta de exportação brasileira para os Estados Unidos? Os principais soja, carne, café e... Em termos de valor, FOB? Isso, o valor exatamente. primeiro, valor na FOB. verdade, é petróleo bruto, né? Petróleo bruto é em termos de valor. Aham. Petróleo bruto, aí depois vem soja, vem o café. A aeronave A carne, também, né? A aeronave está em quinto lugar, Aham. tem Exato. derivados de petróleo, até porque o petróleo também, isso é uma coisa que vai ter que ser visto, porque os Estados Unidos, no seu comércio internacional em relação a petróleo e derivado de petróleo, ele estabelece cotas, é uma política de cotas, é uma regulamentação baseada em cotas. Então, há uma cota certa, né? Por exemplo, nosso etanol já foi afetado, mas tem cotas, já foi sobretaxado lá atrás, mas há uma cota para a entrada do nosso etanol lá. E tanto é que o etanol meio que caiu um pouco aí, mas não foi tão significativo. Cleive, quais são mesmo os principais produtos da nossa pauta de exportações para os Estados Unidos? Hoje são petróleo, né? Lingote de ferro e aço, soja, carne bovina, suco de laranja, Aeronave. café, aeronave. Esses são os principais produtos que hoje eles são exportados para os Estados Unidos, né? São os que compõem principalmente a nossa pauta de exportações para eles, né? Tem os demais produtos, mas são mais residuais, né? Esses são dizer que são os principais, né? Interessante que isso muda muito de estado para estado, né? A gente vê, por exemplo, a questão de São Paulo, 19% das exportações de São Paulo são para os Estados Unidos, principalmente por causa da Embraer, né? Aeronaves que tem um valor agregado muito alto, né? No Rio de Janeiro é o petróleo bruto, né? Que Ceará. a questão dos lingotes, né? De metal, chapas metálicas, nessa parte. Santa Catarina também, lá de máquinas e equipamentos, né? Sim. Por causa da WEG. Da WEG, né? que tem tem fábrica lá, nos Estados Unidos, exatamente. tá lá. Então, o efeito em cada estado vai variar bastante, né, em função dessa participação percentual, né, dos Estados Unidos nos destinos. Uma coisa importante também que tem que se ver é a questão das cotas, né? Os Estados Unidos, em alguns mercados, como por exemplo de petróleo e derivados de petróleo, esses itens aí, o petróleo bruto é o principal produto exportado do Brasil e o derivado de petróleo chega aí a seu 7º, 8º item mais exportado, e os Estados Unidos estabelece historicamente uma cota, né? É uma forma de regular a entrada desses itens na economia e também manter o seu estoque, né? Já que os Estados Unidos têm essa política de manter estoques reguláveis ali em razão da segurança nacional, né? E a gente não sabe como é que vai ser isso aí, porque há todo estabelecimento de cotas, assim como ocorreu também com o nosso etanol já sobretaxado no passado. A gente temos que ver como é que vai funcionar isso aí. E dentre as incertezas que a gente está lidando, tem essa recente de que abriu-se investigação, né, comercial contra o Brasil lá na Câmara de Comércio, numa estrutura interna lá dos Estados Unidos, que pode gerar sanções, inclusive, nessa questão de cotas, né, e de outras medidas, que aí são até mais difíceis de reversão do que a própria tarifa de importação deles. E, professor, o Cleive falou um pouco sobre a possibilidade de ter uma reorganização do movimento do comércio internacional, né? Você acha que esse movimento dos Estados Unidos pode causar essa instabilidade mesmo entre os países? Como é que você vê isso que está acontecendo? Então, de fato, né, acho que alguns países aí já vão buscar novas parcerias. Eu acho que, por exemplo, assim como no passado nós fomos fortemente ligados, vinculados em termos de relações econômicas internacionais aos Estados Unidos e todo esse processo de desconcentração, né, começou lá no FHC,
Nós fomos reduzindo essa dependência e hoje nós estamos apenas mudando um pouco o parceiro, que é a China. Também não é legal você ficar dependendo, né? Nosso comércio internacional, 23% para a China. Sempre é importante você fazer o quê? Você diversificar a sua pauta. Nós temos um comércio muito grande aqui e toda essa discussão surge quando o BRICS fala aqui o quê? De construir a ferrovia no Brasil, que vai cortar o estado de Rondônia e vai chegar a Lima. Esse mercado é importante. Por exemplo, o estado de Rondônia passou a vender, a exportar nosso tambaqui para o Peru, que é o mercado que está aqui, mas parece que está de costa para nós. Então, é necessário explorar esses mercados. Chile, Colômbia, Peru, que são mercados que historicamente, né, pouca gente sabe, né, mas são mais virados para os Estados Unidos do que para nós. Então, por exemplo, quem é o maior vendedor de café para os Estados Unidos? Colômbia. Mas por quê? A gente sabe muito bem da questão do tráfico de droga da Colômbia para os Estados Unidos. Os Estados Unidos fez uma política de incentivo para quem produzir café, onde antes tinha plantação de cocaína, né, ele compraria a produção. Né? Então houve essa ligação. Chile é só litoral. Né? Quem é que financia toda a marinha mercante? Estados Unidos. Sim. Então há essa forte ligação. Mas é um mercado que nós podemos. O Chile é um grande comprador de carne de Rondônia, inclusive. Né? Então é um mercado para a gente pegar e explorar mais ainda. É um mercado muito Rondônia importante. É essencial, né? A gente enxergar esse mercado de cerca de 10 milhões de habitantes que tem aqui no nosso entorno, né? O mercado andino, é algo que aumentaria a nossa resiliência contra esses fenômenos da economia, né? Esses fenômenos artificiais que surgem na economia. Então, é importante mesmo a gente ter esse olhar muito mais amplo do que temos tido. Agora, sim, tem itens que, se essa medida realmente ocorrer, eu quero acreditar que não vai ocorrer, eu acho que o diálogo vai prevalecer. Por exemplo, a indústria de base norte-americana, que depende muito dos lingotes, né, de minério de ferro do Brasil, já está fazendo um movimento lá para, pelo menos, excluir esse item da pauta lá que o Trump está fazendo. Né? Aí quando você pega café está faltando no mundo inteiro, e café é um produto extremamente inelástico. O que significa? Né? Aumentou o preço, igual aqui, dobrou o preço. Se você for, ou seja, dobrou o preço, aumentou o quê? 100%. Não diminuiu o consumo. E isso acontece nos Estados Unidos. Então, e outra, nós estamos recuperando nossa produção e vamos ter um recorde na safra, o que vai dar uma amenizada, porque vai baixar o preço. Né? Vai baixar o preço, então vai ser um mercado que não será impactado. É um mercado extremamente importante. Né? Outros itens também. Outros itens, o próprio petróleo, derivado de petróleo, o etanol nosso foi sobretaxado já anteriormente e o impacto foi muito pequeno, porque todo mundo depende disso aí. Agora, outros itens dá para você fazer rearranjo, né? Dá para você buscar outro parceiro. Quando a gente pega Rondônia, por exemplo, a China já vem sendo nosso principal parceiro há muito tempo. Os Estados Unidos varia de quinto, sexto, sétimo, quarto. O Egito, durante muito tempo, foi o nosso segundo. Hoje já está em sétimo, oitavo. Por quê? Porque são coisas que mudam constantemente a partir da conjuntura. Então é possível você fazer esse rearranjo que você falou. E é necessário, né? Então, para você até mesmo reduzir essa dependência. Mas também falo, assim como não é bom você ficar dependente dos Estados Unidos, também não é legal você ficar da China. Não colocar todos os ovos na mesma cesta, tem né? Esse ditado antigo, né? Que a gente precisa seguir. E, secretário, essa medida do governo americano vai vigorar a partir do dia 1º de agosto. Foi o anunciado. Né? O anunciado. Quais são as medidas que o governo brasileiro está tentando negociar para que isso não aconteça? Ou, se for acontecer mesmo, qual a medida que ele deve tomar? O que você acha de tudo isso? Como que o Brasil tem que reagir a essa medida? Perfeito. O primeiro movimento é o que está se fazendo, é um movimento pelos canais diplomáticos e das câmaras comerciais, colocando o setor produtivo brasileiro, conversando com os importadores, com os seus clientes americanos, porque a melhor forma de buscar reverter essa situação é através dos próprios compradores americanos, que serão afetados e que têm algum poder de influência no governo dos Estados Unidos, para que essa medida não seja concretizada, né? Ou que pelo menos seja de forma mais seletiva, né? Que mitigue o efeito na maior parte dos produtos brasileiros. Essa é a tentativa, né? O governo federal tem conduzido isso, né? A gente vê também com o apoio de governadores, né? O governador Tarcísio tem feito isso, o governador Marcos Rocha deu uma entrevista recentemente à CNN ressaltando a importância desse esforço diplomático, e é o que o setor produtivo busca, né? Diálogo. Essa tem sido a principal medida até aqui.
Caso isso não reverta a situação da tarifa de 50%, então restará ao governo brasileiro acionar os mecanismos de reciprocidade que estão autorizados pela legislação recentemente regulamentada pelo governo federal, justamente para que se tenha alguma forma de pressão também, de corresponder a essa pressão, até porque a gente sabe que isso também traz prejuízo para os Estados Unidos. E a forma de aplicar reciprocidade, o que eu tenho ouvido o vice-presidente Alckmin falar, outras autoridades do governo federal falarem, é que ela não seria feita de forma horizontal, não é colocar 50% de tarifa em todo produto americano. Olho por olho, isso não seria a forma mais eficaz. Mas é naquilo que vai afetar menos a nossa inflação, naquilo que a gente é menos dependente, a gente, de fato, gerar uma tarifa a mais, para que isso também gere algum desconforto entre os exportadores americanos. Isso, uma reciprocidade pontual, cirúrgica, equilibrada, que gere alguma preocupação nos exportadores americanos e não afete, não prejudique a nossa economia de uma maneira tão relevante. Existem outras medidas, discutir, por exemplo, a questão das patentes, a questão do direito, da propriedade intelectual, que isso tem muita sensibilidade para os americanos. Então, agora é seletivamente escolher onde a medida pode incomodar mais do outro lado para forçar também uma negociação, Eu acho que isso tem que ser feito com prudência, com inteligência, com sabedoria, com calma, para que se desconstrua essa situação. Mas eu também sou um otimista no sentido de que o anúncio e a estratégia do presidente Donald Trump tem sido sempre essa, de colocar o bode na sala, dar a pancada mais dolorida possível para depois fazer concessões, Então eu acho que essas concessões virão e deve-se chegar a um cenário mais racional, mais equilibrado, em que eventualmente até se discute uma concessão de parte a parte, mas manter um nível de tarifação como esse inviabiliza o comércio e isso realmente nos colocaria uma dificuldade muito grande de relacionamento comercial com os Estados Unidos. E só reforçando aqui o que o secretário está falando, o que a gente está vendo também nesses demais países que estão sofrendo essa tarifação imposta pelo governo americano é que isso meio que é uma estratégia, Ele chega ali, bate na mesa, coloca uma tarifa lá em cima, exatamente que é para trazer o outro país para a mesa para negociar. Ou seja, para conseguir melhores termos para os Estados Unidos, Então, a gente viu isso acontecer ali, no caso, com a Argentina, que ele também fez isso. Ele fez isso também com o México. Ele fez isso também... Ele jogou a tarifa lá em cima, trouxe para a negociação, conseguiu ter melhor, depois ele baixou. Então, se a gente quiser ver uma visão mais otimista, acredito que o produto final desses 50% não vai ser 150%. Vai ser algo bem menor que isso, Sim. Exatamente. Essa é a ideia. É a estratégia dele. Inclusive, o que ele está conseguindo com isso exatamente é costurar vários acordos bilaterais com esses países, Igual ele construiu com a Argentina, construiu com o México, com o Canadá. Provavelmente com o Brasil ele vai baixar essa tarifação e vai também construir algum tipo de acordo que seja benéfico, mais para eles do que para nós, mas vai ter. Vai restar desse episódio um sentimento de desconfiança, Você, numa negociação dessa, você até leva, mas deixa uma incerteza, uma insegurança no parceiro que não se dilui no curto prazo, E isso vai fazer com que se busque outros parceiros mais estáveis emocionalmente, E aí eu fico preocupado porque se os americanos estão nervosos desse jeito, imagina se não tiver café para eles tomarem, Aí vai ser uma tragédia, Então é melhor a gente realmente resolver isso. E, professor, agora a gente vindo para o impacto mesmo para o Brasil, Quais são os impactos imediatos e de médio prazo para a economia brasileira, especialmente nos estados exportadores como Rondônia? Então, aí nós vamos ter um impacto muito grande aí, por exemplo, em todo o Brasil, aí nos estados produtores de soja. Isso aí apesar de a soja vai cair o preço dela no mercado internacional, porque os Estados Unidos é um grande comprador e outros países não vão conseguir absorver isso aí. O café, como falei, o impacto vai ser muito pequeno, até porque o mundo está recuperando a produção, o preço vai cair, vai amortizar essa medida norte-americana e o mundo está precisando de café, está tendo falta, Vietnã, que era um dos países também que tem uma capacidade de exportação muito grande, porque é um grande produtor, mas não é um grande consumidor, teve uma queda muito grande. Agora, por exemplo, São Paulo. São Paulo é um que pode ser muito fortemente afetado, por causa das aeronaves e do suco de laranja. Então, lá a preocupação é muito grande. Mas também Mato Grosso do Sul, por exemplo, já agora teve alguns frigoríficos que pararam a produção. Porque vendem
totalmente para os Estados Unidos, né? Então também a carne frigorífica vai ser um impacto muito grande, né? Fala-se em 19 bilhões para todo o Brasil, né? Mas os Estados Unidos é o segundo maior do Brasil, mas é o quinto maior de Rondônia. Então acho que para Rondônia o impacto será bem menor, né? Porque Rondônia, mesmo sendo um estado exportador do mesmo sendo, né? Porque os Estados Unidos é o quinto, está bem atrás, né? A China está bem mais à frente. Nosso volume de exportações para os Estados Unidos, né? A importância relativa, né? O percentual das nossas exportações que vai para os Estados Unidos vem caindo, né? Ele era 7% há 3 anos atrás, 5, 4, está 4,9% hoje, né? Sim. Então a gente vem diversificando, né? Exatamente. E isso, e os principais produtos, né? Soja, né? Sem dúvida, desculpa, carne, né? Como Carne principal bovina. produto, carne bovina, principal produto da pauta de exportações de Rondônia para os Estados Unidos, seguido da soja, madeira e tal. Madeira, estanho. Esse ano a gente ainda não exportou soja, né? A gente está num Não saiu, período que a soja não saiu ainda, né? Isso. Então, o lado bom é que a gente não tem contratos a serem cancelados no curto prazo. O lado ruim é que a gente vai ter que alocar essa soja em algum outro lugar. E como disse, né, o professor Otacílio, não é fácil também a gente encontrar outros mercados com rapidez, né? Exato. Então, há de fato impactos. Mas a gente tem possibilidade, já tem outros parceiros que a gente pode direcionar. Isso ou o próprio mercado interno tem condições de absorver essa produção, porque é apenas 4,9% da nossa produção, né? Então, acho que a gente consegue um impacto, de fato, menor do que a média do país. Ainda assim, claro que o ideal é que esse impacto não se concretize e a gente mantenha as portas abertas com o mercado americano. Por exemplo, também tem a questão do milho, né? O milho também já é um item bastante exportado por Rondônia, né? Mas assim, tem um estudo da CPEA que mostra. O milho, ele tem, por exemplo, está muito sendo utilizado na produção de etanol. E além de ele ter vários outros tipos de uso, né? Segundo a CPEA, o impacto vai ser muito pequeno, porque eu posso direcionar isso aí para a produção de etanol, por exemplo. Etanol, por exemplo, quando aumenta muito, e agora, como falamos, né, vai aumentar para 30% a adição do etanol na gasolina. Então já vai... Se a gente não vender, vai ser absorvido por esse mercado. E o outro é o seguinte, né? Por exemplo, quando as usinas de etanol ganham muito, lucram muito. Por quê? Ela varia não de acordo com a demanda e oferta do etanol. Ela depende do quê? Do preço da gasolina. Se o preço da gasolina aumenta, ele tem que aumentar o preço do etanol, porque ele é um produto, é um agroenergético, é produzido lá pela cana, pelo milho, né? E se você manter o preço dele a um preço muito baixo, todo mundo vai abastecer com o quê? Com etanol. E aí, ou seja, sem ter nenhuma modificação no mercado de etanol, eles aumentam o preço, obtendo um lucro muito grande, né? Agora, o Brasil, né, em relação ao seu mercado de petróleo, tem que fazer uma coisa que outros países fazem, né? México, Peru faz, que é a questão de criar um fundo. Por exemplo, hoje, o preço dos combustíveis estão estáveis. Você pode aumentar ali 2, 3 centavos, né? Petrobras, o próprio etanol, criar esse fundo para esse momento que nós vivemos agora. Né? Então, olha, se bem que na verdade a tendência é sobrar etanol aqui, porque nós não conseguimos produzir, né? As nossas refinarias têm deficiência de produzir o nosso próprio petróleo, né? Mas tem momento aí de guerra, de conflitos, os próprios países produtores controlam a oferta, reduzem a oferta e o preço sobe, isso acaba afetando o preço aqui no mercado brasileiro, né? As medidas, muito embora... A questão cambial também acaba questão cambial, exatamente. Quando os Estados Unidos anunciaram isso aí, o preço do petróleo já saiu do lado dos seus 68, 69, quase chegou a bater até 80, mais de 80 dólares, né? O barril do petróleo. Então, para esses momentos aí, é necessário você criar um fundo para amortizar, porque esses momentos eles não são tão longos. Exato. E você tendo um fundo, você pode reduzir o impacto no preço ao mercado consumidor final, que impacta todas as cadeias produtivas. Né? Perfeito. Então tem um arsenal de medidas que o governo pode tomar, né, para mitigar o efeito, e é importante que, né, os produtores de Rondônia, né, enxerguem também essas medidas, e aí tem hora que você tem que respirar e esperar a poeira baixar, né, para não agir de forma precipitada, né? Mas acho que Rondônia acaba se colocando bem, né, em relação às oportunidades que surgirão, porque é do mercado asiático que vão surgir as principais alternativas, né, as contramedidas para mitigar os efeitos do tarifaço do Trump. E Rondônia, por estar com a proximidade do mercado asiático, né, pela Rota do Pacífico,
que está se consolidando, né? O canal de exportação pelo Pacífico beneficia Rondônia, o anúncio da ferrovia, a Ponte Guajará-Mirim, uma série de outras medidas que tendem a criar mais volume por essa rota, e isso acaba beneficiando Rondônia. Então, esse olhar mais atento para o mercado asiático vai acabar nos favorecendo. Na questão, assim, para a gente ser mais didático para o pessoal que está em casa, que não sabe muito, não entende mesmo muito como que são esses efeitos da economia, né? Como que isso vai afetar o PIB, os empregos, né, a balança comercial? Você poderia falar de forma didática para as pessoas entenderem como que o exportador vai ser prejudicado e como que a gente, no dia a dia, vai ser prejudicado? Sim, eu mencionei no início, vou tentar deixar isso bem didático, né? Se a gente vende menos para os Estados Unidos, eu tenho menos dólares entrando no Brasil, né? Porque não tenho venda, as pessoas não pagam. O dólar entrando é uma forma de manter o câmbio, né? O preço do dólar em relação ao real mais baixo. Se entra mais dólar, o câmbio é menor. Se menos dólar, o dólar sobe no Brasil, né? O preço do dólar sobe no Brasil. E isso afeta toda a nossa base da economia. Isso gera inflação, né? Aí, o combustível fica mais caro, tudo fica mais caro, porque o nosso transporte depende muito do diesel, da gasolina, enfim. Então, isso acaba afetando o todo. Essa é uma preocupação. Depois, a gente tem efeitos negativos também, pelas incertezas que isso gera. Diminui o investimento, né? As pessoas que estavam empregando, né? O frigorífico que vai deixar de vender a carne acaba demitindo, isso gera desemprego, isso reduz gente comprando, reduz o ritmo de crescimento da economia, e aí tem um efeito, né, cascata disso, né? Outras empresas que dependiam daquele trabalhador para vender não vendem também. Então, a gente depende de um ritmo de crescimento econômico constante para que tenhamos mais oportunidades, mais emprego, mais renda para todo mundo, né? Esse é o efeito. Por outro lado, você tem também medidas que naturalmente vão mitigar esse efeito, vão reduzir esse impacto. A gente estava falando da carne, né? Vai deixar de exportar para os Estados Unidos, não vai conseguir outro mercado rapidamente, vai colocar a carne no mercado interno brasileiro. Exato. Reduz o preço da carne. O café é a mesma coisa, o álcool é a mesma coisa, enfim. Então a gente acaba também tendo maneiras de mitigar isso. Isso, junto com o manejo adequado das medidas que o professor Otacílio mencionava, né? De usar instrumentos que reduzam o efeito econômico, tendem a permitir que esse momento de incerteza passe logo, mesmo que o tarifaço se confirme, mesmo que seja prolongada a discussão para reverter isso, o Brasil não é o México ou o Canadá, a gente não depende tanto assim desse mercado americano, né? Então, acho que a gente consegue, passado o susto inicial, acho que a gente consegue uma rota de manutenção do crescimento econômico para que lá na ponta, lá no nossa oportunidade de emprego, no mercado da pessoa que compra o pão caseiro, né, ou faz o serviço do cabeleireiro, que isso não afete a economia real no nosso dia a dia. Essa é a nossa expectativa e o governo federal tem trabalhado por isso e o governo do estado está atento para contribuir com essa mitigação dos efeitos também. Pelo que vocês falaram, Rondônia, então, depende muito desse mercado dos Estados Unidos, né? Então, a gente não corre o risco de ter perda de arrecadação? Como vai ficar a arrecadação com esse movimento? Ou não tem muita interferência? Não vai ter interferência direta, né, Cleiber? Não, exatamente. Até porque, vamos dizer assim, as exportações, constitucionalmente falando, elas são imunes, né? Então, essas exportações em si, elas não geram arrecadação de ICMS. As atividades, vamos supor, de frigoríficos são praticamente todas incentivadas, né? Sim. Ou seja, elas não geram uma grande arrecadação de ICMS, sim. A grande questão é mais o impacto indireto sobre toda a cadeia que está ao redor disso, né? Vamos supor, a gente tem aqui o frigorífico, a gente tem o pecuarista, a gente tem o comércio que vende ração, suplemento, vacina, tem tudo isso, tem toda uma cadeia em volta, né? Sim, e toda essa atividade, a priori, ela é tributada, ela contribui para a arrecadação, né? Exato. Então, tudo isso, querendo ou não, tem algum impacto. Só que Rondônia também tem uma grande vantagem, se a gente for olhar os dados, o que acontece? Os Estados Unidos ele é o 5º maior parceiro comercial de Rondônia. Só que a importância dele para a nossa pauta de exportações, ela não é tão grande, ou seja, ela é menor do que 5%, porque a gente tem um comércio exterior, nossa, ela é extremamente pulverizada, né? Vamos dizer assim, não tem um grande player ali que comanda tudo, né? Então, a gente tem uma pauta pequena de produtos que a gente exporta, né? Que é a soja, é o milho, o algodão, a carne, tudo isso, mas só que a gente exporta para muitos países.
Então, meio que a gente não é tão dependente de cada um desses países que a gente importa, né? Porque cada um tem um pequeno percentual, né? Quando a gente soma, dá o todo. Seria complicado se a briga fosse com a China. Exato, com a China, que é o nosso mais. maior, exatamente, o nosso maior parceiro comercial hoje é a China, né? E também, se a gente for ver sobre uma perspectiva econômica, vamos dizer, a produção aqui, ela permanecendo constante, gente, ou seja, a oferta aqui está constante. E como a gente não vai ter essa demanda por carne, a tendência é que os preços caiam aqui, ao menos internamente, né? Economicamente falando, essa é a tendência. Né? Ou seja, esses produtos é para eles serem comercializados a um preço menor. E produtos também sendo comercializados a um preço menor, como isso, vamos dizer, diminui a nossa base de cálculo, diminuindo a base de cálculo também isso tem impacto sobre a nossa arrecadação. Porque, querendo ou não, a nossa arrecadação ela é extremamente vinculada a essa base de cálculo. Né? Se a gente tem uma expansão da nossa base de cálculo causada pela inflação, um produto que está muito alto, que inclusive foi o que aconteceu com o café esse ano, esse ano a gente teve um boom de arrecadação de café. Sim, de arrecadação de ICMS, exatamente pelo preço. A quantidade que a gente estava olhando, ela não teve uma grande variação, mas o preço foi gigante. Ou seja, teve uma expansão grande que contribuiu, teve uma contribuição gigantesca em termos de milhões para a nossa arrecadação de ICMS. E está contribuindo mês a mês ainda. Entendeu? Então, tudo isso tem impacto. Né? Então, tudo isso precisa ser ruim para a mitigado. mas é bom para a arrecadação, né? Exatamente. Depende de quem é o cliente, né? É o governo, é a Sempre população. o bom das coisas, né? Tem que ter. Né? E, professor, diante dessa explicação toda que o Cleiton e o secretário deram, você acha que tem algo que Rondônia pode fazer ainda para minimizar esses efeitos? Então, Rondônia tem alguns programas interessantes de atrair investimento, né? Que eu acho que Rondônia avançou muito nesse cenário, mas é necessário avançarmos cada vez mais, até mesmo para não ficar somente dependente. Por exemplo, né? Eu nem sei para onde vai nosso couro, mas parece que a China e outros estados compram bastante. Rondônia já era para ter, por exemplo, um polo toureiro calçadista. Se você for pegar o nosso couro aqui do Acre, né? O Acre não tem condição hoje, a partir do seu rebanho, de ter um próprio setor coureiro calçadista que vai produzir ali calçados, bolsas, né? E todos os artefatos, cintos e outros artefatos de couro. Rondônia, acho que produz mais de 3 milhões de peças de couro, né? Que esse é praticamente o nosso número de abates, sobra esse couro, e o nosso couro é até considerado de uma boa qualidade. Nós reduzimos muito a questão do carrapato, tal, tem todo o programa. Tinha, né? Exato. E você tem o estado do Acre, que pode nos fornecer, o estado do Amazonas também, que já é, né, Rondônia. O estado do Brasil hoje já é livre de febre aftosa, né? Uma coisa inédita agora esse ano. Então, é um setor que nós podemos explorar. Né? Nós temos também ali, por exemplo, o polo móvel moveleiro em Ariquemes, né? Poderemos estabelecer outro. Acho que tem a região de Vista Alegre do Abrunã cobra algo naquilo ali. Então, eu acho que nós temos que avançar nessa frente. Para, de repente, até mesmo para passar, igual está sendo feito com a questão de cerejeira, que vai ter uma usina de etanol, aproveitar a nossa própria matéria-prima. Eu acho que avançando nessas frentes aí que nós reduzimos essa dependência. Não é acabar, por exemplo, igual falou aqui, olha, mas vai sobrar carne, tem muita gente comemorando, então a carne vai ficar barata. Mas calma aí, até que ponto, né? Porque isso pode desestimular o produtor e toda essa conquista que nós chegamos. Essa cadeia produtiva. Exato, né? O produtor vai se desestimular, lembrando, né? O preço cai, mas os custos praticamente não se alteram, ou se alteram muito pouco, né? Então a gente tem que pensar muito nisso aí também, porque tem um produtor, tem os frigoríficos, né? Mas eu acho que Rondônia pode, né? Vamos dizer assim, diversificar igual o algodão está chegando agora, né? E já está com uma produção muito boa ali numa região ali, com bastante milhares de hectares já sendo utilizado. Há outras possibilidades, Rondônia... Né, eu estou fazendo um estudo sobre a banana. A banana já circulou, já é itinerante, ela circula o estado inteiro. Né? Por exemplo, o Acre, com menos terra para a banana, produz mais do que Rondônia. E tem lá uma boa produção. E já está se fixando numa região e já eles estão pensando em montar uma fábrica, né, para aproveitar a banana deles. Eu acho que Rondônia poderia estar pensando em avançar. A fruticultura tem um potencial muito grande. E não depende de muito espaço. Né? E não gera um impacto ambiental muito grande. Você pode recuperar a área degradada. Principalmente se você olhar para esse mercado andino aqui, que é extremamente demandante desses produtos, né? Então, eu acho que pulverizando tanto na atividade primária, né, trazendo, né, avançando, né, nisso que nós acabamos de falar, né, mas também aproveitando melhor os nossos recursos, né, nossa agroindústria. Eu fui em Manaus agora, a gente vai novamente agora em agosto conhecer lá, por exemplo, eu quero o Centro de Biotecnologia da Amazônia, agora vai virar o Centro de Bionegócio, que é a questão de você estudar os nossos recursos naturais, né,
para aproveitar isso aí para fazer alguma coisa. Por Exato. exemplo, a partir de um lagarto que existe lá na região dos Estados Unidos, os dinamarqueses foram lá, né, coletaram a saliva e inventaram aquele Ozempic, né? Sério? Que é Foi que disso. leva. Você sabia que você injeta cuspe de lagarto? Não, lagarto. Aí você imagina a riqueza que tem essa floresta amazônica, Exato. né? Que pode gerar algo parecido ou um remédio que vai curar um câncer, uma doença mais grave aí. Então, e só para falando, né? Essa indústria, né, farmacêutica dinamarquesa hoje gera bilhões de dólares, né, incomensuráveis para Mais do que PIB, né? de alguns países. Exatamente. muito mais do que Exatamente isso que eu ia vários falar. países. Uma Exato. coisa impressionante. Verdade. E, secretário, você como vice-presidente do Concefaz, né, em nome do governo de Rondônia, assim, o governo tem se articulado com outras esferas ou com o consórcio da Amazônia Legal, né, com essas outras entidades que atuam na área comercial. O governo tem se preparado para isso? Sim, a gente tem discutido não por conta, né, do tarifaço do Trump, mas por conta de outros fatores que também serão disruptivos na organização da nossa economia, né, especialmente a reforma tributária, né, que muda muito a lógica da alocação de investimentos no Brasil. A reforma tributária prevê o fim de benefícios fiscais a partir de 2033, né, eles vigoram até 2032 e depois fica só subsistirá a Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio, né, como benefícios específicos para empresas, né? Depois tem, claro, as alíquotas reduzidas, alguns benefícios por produto, mas para empresas, para atração de investimento, só vai restar a Zona Franca de Manaus e áreas de comércio. Então, isso obriga uma discussão grande de como é que a gente vai se preparar para essa transição, né, da economia do país no contexto da reforma tributária, do pós-reforma tributária. E a gente sim se articula, discute isso no Concefaz, no consórcio da Amazônia Legal. Recentemente eu estive numa reunião do consórcio discutindo bioeconomia, economia verde, né? A questão de títulos de crédito de carbono, de crédito de biodiversidade, são alternativas que a gente precisa buscar. O professor Otacílio falava pouco sobre encontrar outras alternativas, né, de geração de riquezas, e de fato a gente tem que entender que após o fim de benefícios fiscais, as pessoas vão alocar suas indústrias em função da proximidade com a matéria-prima ou do mercado consumidor. Né? Esse deve ser, na economia, os principais fatores de decisão de investimento. Claro que você vai considerar a disponibilidade de mão de obra, infraestrutura, logística, né, e outros fatores de produção que são importantes para você definir onde é que você vai colocar a sua indústria, a sua loja, etc. Então, Rondônia tem que estar atento para isso e o governo do estado de Rondônia vem se preparando e, por isso, Rondônia vem acelerando o seu investimento em infraestrutura. Né? A gente está contratando uma operação de crédito, né, autorizada recentemente pela Assembleia, para a gente acelerar o investimento em infraestrutura. Temos recebido investidores. Amanhã mesmo estarei em Guajará-Mirim, recebendo um potencial investidor do Estado, pensando nessa questão da nossa estrutura logística, de nos prepararmos para aproveitarmos essas oportunidades que surgem com a consolidação da rodovia do Pacífico, da rota para o Pacífico aqui no Porto de Xancai, no Porto de Arica, e enxergar essas oportunidades, conversar com o setor produtivo sobre isso, tentar criar uma discussão qualificada sobre como nos prepararmos nesses próximos 7 anos para o ambiente pós-reforma. Esse é um papel que a Secretaria de Finanças do Estado vem executando, né, por orientação, por comando do governador, para que nos preparemos para esse novo momento da economia brasileira, que vai muito além do solavanco atual, né, do tarifaço. Também um outro fator importante é o trabalho que o IDEP vem fazendo de qualificar a mão de obra. Isso é fundamental. Que eu tenho visto aí muita gente aí que está entrando no mercado de trabalho e montando seu próprio negócio a partir do trabalho que o IDEP vem fazendo, tanto nos cursos à distância como presenciais também. Isso é fundamental, preparar essa mão de obra. Os programas do IDEP, das CEAs, da própria SEDEC. Né, que foi uma coisa que nós não fizemos durante o boom das usinas, né? Não fizemos antes, né? Não, e praticamente olhamos o bonde passar. Né? É verdade. E vocês têm falado aí dessa saída do Pacífico. Eu me lembro que eu era pequena em Guajará e meu pai sonhava com essa... quando tiver a saída para o Pacífico, isso aqui vai melhorar. Sempre eu cresci ouvindo isso. Infelizmente ele se foi e não vai ver, né? Vai sair mesmo essa saída? E aí, assim, eu queria que o senhor explicasse para Guajará-Mirim, para a nossa região, quais serão os benefícios dessa ferrovia? O que de concreto vai acontecer? O que vai mudar? Bom,
agora é sim uma realidade, né? A estrada para o Pacífico existe, né? Pelo Peru, né? Assis Brasil e tudo mais. Então, assim, existe o Porto de Xangai, que é um dos maiores portos do mundo, recentemente inaugurado, com a capacidade enorme de aportar os transatlânticos vindos da China, né? O que cria oportunidades para que eles saiam carregados com os nossos produtos, né? Essas rotas, elas só se consolidam se tiver volume, né? Eu preciso ter mercadoria entrando e mercadoria saindo, aí o frete fica barato. E como Rondônia produz muitas commodities, né? Que são esses produtos que têm preço fixo na Bolsa de Valores, né? Soja, carne, milho, arroz, algodão, café. Esses produtos, o preço é determinado pelo mercado internacional. Então, como é que você tem mais competitividade? Como é que o teu produto fica mais atrativo? Se eu tiver um custo logístico menor. É na logística que a gente ganha competitividade. E, para isso, encurtar esse caminho até o grande mercado, que é o mercado asiático, é fundamental. Por isso a importância dessa rota. Ela já existe por esse caminho, né? Já asfaltado, passando ali pelo Peru. Mas depende da ponte também. A rigor, não, né? A saída por Assis Brasil, né? Puerto Maldonado e tudo mais. Alternativas. Custo e tal. Ela já existe e não depende da ponte de Guajará-Mirim, né? Ela passa pela ponte do Abunã, né? Mas uma outra rota que encurta em cerca de 1.000 quilômetros esse trecho rodoviário é por Arica. Aí sim passa por Guajará-Mirim. Guajará-Mirim, Guaiará, Ribeira Alta, Urrenabaque, La Paz, Tombo Queimado na fronteira, até sair... Tombo Queimado, é? Tambo Queimado, que é o último ponto de fronteira na Bolívia com Chile, e aí já está pertinho de Arica. E essa rota, ela existe, falta concluir sinalização, detalhe do asfaltamento em um trecho pequeno, que está sendo concluído agora, e criar volume para que tenha também as estruturas de apoio, né, de postos, restaurantes, etc., para que essa rota se consolide, porque a gente enxerga que ela é uma segunda alternativa para os portos do Pacífico. E é bom ter alternativas, né, porque Peru e Bolívia são países com alguma instabilidade econômica, né, política. Então, é importante ter alternativas. Então, a gente tem apostado nisso. E para que essa rota se consolide, é preciso que em Rondônia a gente consiga fazer consolidação e fragmentação de carga, tira o container do caminhão de 27 toneladas que atravessa a cordilheira, chega aqui, ele vai embarcar num outro caminhão de bitrem, mas aí a gente pode aproveitar esse caminhão que está voltando e encher os containers com soja, carne, peixe, café. Os nossos produtos. Exatamente. Essa é a ideia. Isso está acontecendo. A gente enxerga que esse é um movimento que já começou, então já não é mais uma promessa, mas a gente precisa agora dar volume, a gente precisa ter volume de negócio. Eu preciso que os produtores de Rondônia enxerguem isso e comecem a fazer conexões, né, com os seus pares aí na Bolívia, no Peru, na China, nos Estados Unidos, né, depois que passar essa guerra. Enfim, que a gente consiga enxergar essas potencialidades e usar o potencial que Rondônia tem de estar mais próximo do grande eixo dinâmico da economia mundial. Rondônia está mais perto da China do que São Paulo está. Então a gente tem que enxergar isso, né? E usar as nossas vantagens logísticas para que isso seja um diferencial competitivo do estado de Rondônia. Agora sobre... exatamente. Só complementando aqui o que o secretário falou, inclusive essa rota, eu estava vendo que ela diminui em 12 dias, né? Hoje uma viagem aqui do Brasil para a China é 40 dias. E com essa saída pelo Pacífico, ela cairia para 28 dias, ou seja, são 12 dias a menos, ou seja, são 12 dias que a mercadoria vai chegar mais rápido lá, ou seja... E diminui o valor do frete. Exatamente, menos tempo, um frete menor, entendeu? Exato. Economia de dinheiro também, e inclusive também complementando isso aqui, que existe, foi assinado um termo de cooperação, né, do Brasil e da China para a construção também da ferrovia, né? Que ela vai passar aqui por Rondônia, pelo ar, que vai pelo Peru também, que é chamado quadrante Rondon, né? Que exatamente que é essa parte, que exatamente que é para chegar lá no porto de Xangai, no Peru. Exatamente que é para ligar toda essa rota. Ou seja, então a gente vai ter uma ferrovia. Maior, né? Exatamente, vai ter uma ferrovia passando por dentro do estado, a gente ainda vai ter mais a ponte. Ou a gente pode ir aqui por cima pelo Acre, ou aqui por dentro por Guajará. Exatamente, para a gente poder sair. Isso seria ideal para o estado, né? Agora, você estava falando de Guajará, né? Guajará tem limitações, né? Porque, apesar de ser um município com uma dimensão territorial muito grande, a reserva lá é muito, 3% né? do território é unidade de conservação. E boa parte dela até nem tem muita condição de explorar economicamente, que é uma serra, além de outras situações lá. Mas assim, eu acho que com a ponte, uma nova realidade vai ser levada para aquela região. Por exemplo, não adianta você ter a ponte ali,
você tem uma estrada que sai ali da região de Campo Novo, né? E vai até ali No meio entre do Nova estado, Mamoré. né? Sim, Alguma exato. coisa vai ter que ser feito ali para... Não adianta só ter a ponte. Você tem que ter um caminho mais curto. Não é só o Porto Ovelhense que vai para Guajará. Você tem que ter, Exato. de repente, um corte ali que Mas tem uma facilite. saída por Ariquemes, né? Exato, exatamente é essa mesmo. É isso Só aí. falta asfaltar, exato. Então, essa estrada aí poderia dinamizar mais ainda a ponte e a economia. Agora, Guajará tem um potencial turístico muito grande, é necessário. Sim. Acho que a ponte vai facilitar muito, eu acho que vai ter um fluxo maior, né? Vai ter um fluxo maior para aquela região, que ainda não está, por exemplo, eu já fui várias vezes para Guajará, vou sempre para Guajará. Se você não reservar hotel antes, lá é sempre capacidade lotada, porque é um município muito visitado, mas é necessário você avançar nessas frentes, né? E ver, eu acho que há outras possibilidades, né? Tem atividade para Guajará que pode ser muito bem explorada, que outros estados fazem, né? Então lá, às vezes o colega meu me liga, manda para mim, né? Que ele bagunçando comigo, olha aí, ó, cartela de ovo aqui, não tô falando nem naquele período não, R$40. Rapaz, monta uma granja aí, porque não é possível, né? Às vezes você montar uma granja não ocupa espaço, não tem um impacto ambiental, muito pelo contrário, então uma granja aí... Qualquer galinha porá ovos de ouro, né? Exatamente, né? Então, ou seja, rapaz, vocês têm que pegar, tem um municípiozinho aqui que teve um colega nosso que foi lá e montou uma granja. Hoje resolveu o problema da cidade. Uma granja grande, né? Novo Aripuanã, descendo aqui, o Rio Madeira aqui, indo para Manaus, né? Antes de dobrar ali. Então, ele montou uma granja lá que já já ajudou a suprir o município, que não depende mais. Então, quando ele chegou lá, estou falando lá de 2007, né? Ele era um vendedor de salgado ali da Uni. O senhor estou indo para lá, o que o senhor fala? Aí sempre que ele me fala, bom, professor, montei a granja lá, ó, bombando. Então, é um município de 20 e poucos mil habitantes, que a cartela de ovo, quando ele chegou lá, enquanto aqui estava, salvo engano, R$4,50, lá estava R$9,80. E, por exemplo, com pouca coisa, com conhecimento que ele obteve, fez treinamento aqui no Senar, conseguiu tocar. Então tem municípios pequenos que, com essas pequenas coisas, você pode dar... Não, lógico que não vai resolver o problema, mas minimiza e muito, né? E gera uma economia. E eu vejo o Guajará como é uma região de fronteira, né? Que ela tem área de livre comércio. Não sei, meu sonho é chegar ali em Guajará, tá cheio de free shop e tal. Aquelas lojas legais, onde você pode ir, comprar aquelas coisas baratinhas, sem precisar ir lá no Paraguai. Isso é muito legal. Existe legislação, né? Exato. Eu sei de um investidor, um empreendedor que parece que vai iniciar um free shop lá, que são as áreas, lojas francas, né? Que tem isenção total para mercadorias até $500, até $1.000 atualmente, né? Então isso gera realmente possibilidades grandes. E Guajará tem essa veia ainda do migrante que chegou para a construção da estrada de ferro, que veio para o comércio. É a cidade mais antiga, né? Do estado. Mais do que Porto é uma fronteira com essa vocação para o turismo, para o comércio e para as atividades de consumo, né? De turismo de compras, né? Que ainda a gente espera. Isso seria legal, né? Quando tiver a ponte, a pessoa chegar com esse produto, aquelas lojas bem legais. A revitalização de Guajará é um objetivo grande. Eu também espero ver isso acontecendo em breve. No início da área de livre comércio foi projetado um grande shopping lá. Era de essa pequenas lojas, né? Justamente para... Exatamente isso. Bom, gente, o papo tá bom, mas a gente já está caminhando para o final. Então, Cleive, você começa com as suas palavras finais, suas considerações sobre o podcast, sobre esse assunto. Fique à vontade. Obrigado pela honra de iniciar aqui. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? Para mim, é a primeira vez que eu pude comparecer aqui, então é bem legal tratar de um tema tão acessível quanto esse, poder levar lucidez, sobriedade para um tema, né? Para que a sociedade também fique mais tranquila, mais calma, ela possa analisar as notícias que saem a todo momento com uma maior lucidez. Então, eu agradeço aqui ao professor Tacílio, ao nosso secretário, você, Letícia, e muito obrigado pela participação. Obrigada a você. E, professor Tacílio, quais suas considerações finais sobre esse assunto? Então, igual na linha do Cleive aí, falar que as coisas podem até piorar se isso acontecer, eu espero que não, e eu acredito que não, ou pode acontecer, mas depois fazer um rearranjo ali, achar um meio termo, Brasil e Estados Unidos. As coisas no curto prazo pode, se isso acontecer, até piorar, dar uma piora ali, mas no longo prazo é possível você arrumar novos parceiros. Muita gente critica as viagens do presidente, do governador, mas elas são necessárias para abrir esses mercados, são fundamentais. Eu sempre elogiei esse tipo de trabalho, é fundamental. Então você tem que buscar novos parceiros e assim também, qual é a saída? Tentar
arrumar uma briga com os Estados Unidos, não, porque os Estados Unidos não é só importação e exportação, né? Você imagina, nós dependemos para tudo hoje do GPS norte-americano. Você imagina se eles retiram isso de nós. Nossa economia vai definhar. Então, a gente acredita que uma saída pacífica, diplomática, vai acontecer aí nos próximos dias, né? Quem sabe até na primeira, segunda semana de agosto, e as coisas, né, volte a funcionar normalmente, né, dentro da conversa, tá? Até porque também os Estados Unidos depende muito da produção brasileira, de Rondônia e tudo mais, né? E no mais, agradecer a Letícia, né? Secretário Luiz Fernando e Cleive aí por estar participando, né, desse podcast. Importante, já tinha visto, né, outras vezes aí outros episódios, já tive visto outros episódios. O secretário tem que vir aqui rebater alguns deputados aí por soltar fake news e outras situações. E é importante levar essa informação verdadeira para o cidadão, né? E a gente, a partir dali, a gente começa a ver quem está com a razão, tal, e levar uma informação, além de qualificada, né, uma informação com transparência, né? Porque isso que é fundamental, sem fazer jogo político, sem lacrar, sem nada, né? Eu acho fundamental. Né? Eu agradeço. Muito obrigada, a gente agradece a sua presença aqui. E essa é a intenção mesmo do Cefincast, esclarecer e deixar as coisas transparentes, né, secretário? Exato, perfeito. Secretário, você encerra aí com as suas palavras, fazendo suas considerações. Perfeito. O papo flui tão fácil, né? Com pessoas tão qualificadas para esse debate que a gente nem vê o tempo passar. Espero que os que nos assistem também tenham a mesma sensação. Mas, enfim, muito legal a gente poder ter esse diálogo aqui. Cleive, muito obrigado, pelas suas contribuições. Professora Tacílio, muito obrigado. Muito legal ter a voz da academia também, sim, porque isso gera, né, credibilidade, segurança, né, e a unir, né, o Conselho de Economia, né, nos quais você atua, eles são vozes muito com alta credibilidade. Muito bom ter essa contribuição de vocês aqui. E a gente começou falando, né, do tarifaço do Trump e acabamos falando das potencialidades de Rondônia, da economia do mercado andino, China, etc. Porque é isso mesmo, né? Esse episódio não nos define, esse episódio não determina o nosso futuro. Exato. A gente tem coisas muito maiores, potencialidades muito maiores do que um eventual abalo na relação com os Estados Unidos, que eu também tenho convicção de que esses sobressaltos são passageiros, são pontuais e não vão pautar a nossa relação futura com os Estados Unidos, com quem a gente tem, né, laços de amizade, de relacionamento de longa data e certamente isso não vai ser o que vai determinar as nossas relações comerciais no longo prazo. Então a gente tem que ter essa serenidade, né, essa lucidez que o Cleive falava, né, para que enxerguemos oportunidades, inclusive na adversidade, e as oportunidades são muitas, e isso eu acho que vai aumentar a resiliência da economia de Rondônia, da economia brasileira, para que a gente diversifique ainda mais a nossa rede de parceiros e continue sustentando um ritmo de crescimento importante que nos coloque na rota de sermos um país desenvolvido pelo menos na próxima geração, né? Vamos trabalhar para isso. Sim, claro. Queria agradecer aqui a presença dos nossos convidados e agradecer a você que esteve com a gente até agora e te convidar para seguir as nossas redes sociais, Cefin_RO, e também, se você quiser rever os nossos episódios, a gente está lá no YouTube e também no Spotify. Até o próximo Cefincast.